versículo, tá bom, amados? A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Pai, nós te adoramos mais uma vez nesta noite, porque a tua palavra está sobre nós. E mais uma vez te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor continue falando conosco. Já desde o início deste culto o Senhor tem falo, mas que nesta noite o Senhor conclua, meu Deus, aquilo que o Senhor começou. Como está escrito, aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar. E nós cremos nessa noite que o Senhor irá aperfeiçoar, meu Deus, aquilo que o Senhor começou. Em nome de Jesus, nos abençoa e que a tua palavra fale conosco, em nome do Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória. Não esquecendo que nós vamos orar, tá bom? Hoje é o culto onde nós tiramos para orar. Nós vamos fazer isso em nome de Jesus. E coisa linda, irmãos, esse testemunho que foi contado aqui, porque Deus ainda opera hoje como era antigamente. Ele continua sendo o mesmo Deus. Como ele era no passado, ainda é hoje. E será para sempre, porque ele é imutável. Nosso Deus, ele não tem sombra e nem variação de dúvida. Ele é, ele era e sempre será. Eu ratifico aquilo que eu falei aqui acho que foi no penúltimo culto, ou foi no último que nós realizamos ao Senhor. Se Deus te fez uma promessa, ela ainda está de pé. É só esperar que ela vai acontecer em nome de Jesus. Eu li versículo 31 e parece que Lucas sai de contexto aqui, porque o versículo 31 difere do capítulo 9 e muito. E por quê? Porque o capítulo 9, a qual esse versículo está embutido, fala da conversão de um homem que era um perseguidor ferraz da igreja. Do apóstolo Paulo, até então Saulo. E Saulo era dessa maneira. Era um fariseu, conhecedor da lei, que achava que estava prestando um serviço ao Senhor. Paulo achava que ele estava fazendo uma obra de matar todos os que se dissesse ser do caminho, ou do Nazareno, ou cristãos. A ponto que Paulo, ninguém podia parar Paulo, onde Paulo um dia vai para Damasco, ou num caminho de Damasco, a Bíblia diz que Paulo se encontra com o Senhor. O Senhor teve que parar Paulo porque ele não escutava ninguém. A Bíblia chega a dizer que Paulo entrava pelas casas e arrastava. Foi Paulo que consentiu na morte do primeiro mártir da igreja, Estevão. Lucas relata que as roupas de Estevão foi colocado ao pé de um jovem chamado Saulo. E ele era tão mau que só em citar o seu nome as pessoas sentiam medo, sentiam temor. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Só em falar no apóstolo Paulo as pessoas tinham medo. De tão perseguidor como ele era. De como pegava as pessoas que se diziam ser crente e levavam presas e açoitava. De sorte que ele deu uma contribuição muito grande para o crescimento da igreja. É isso que Lucas está falando. E parece contraditório porque Lucas escreveu aqui no versículo de número 31, ao qual nós lemos, que sobre esse contexto, porque o contexto daquela igreja não era boa naquele momento. Eu sei, é muito fácil nós crescermos enquanto nós estamos bem.
Eu sei, é muito fácil nós glorificarmos enquanto nós estamos bem. É fácil nós irmos para o culto e estar alegre quando nós deixamos tudo bem em casa, a despensa está cheia, os filhos, ainda que não vieram, mas estão em casa, sossegado, quem tem marido, quem tem esposa. É muito fácil adorar e glorificar a Deus quando tudo está legal. Mas o contexto da igreja aqui em que Lucas escreve esse versículo era totalmente reverso àquilo que eu estou falando, porque a igreja não estava no mar de rosas. A igreja estava cultuando a Deus em cavernas. Pegavam os apóstolos e iam levar para matar. Crentes estavam sendo jogados na cova de leões. A igreja estava passando perseguição de sorte que sequer eles poderiam andar na rua e dizer que era crente. O contexto ali não era bom porque eles não podiam nem orar em voz alta. Porque se alguém ouvisse orando, levavam os presos e eles corriam risco de morte. Eles não podiam ir ao templo. Eles não podiam dar glória a Deus alto. Não, era tudo escondido. Mas Lucas escreve que o que parecia ser não era, porque Lucas vai dizer, mas na verdade, é como se Lucas estivesse falando o seguinte, ó, está aparentando estar dessa maneira e está. Parece que tudo está desfavorável ao favor da igreja. Parece que tudo está desfavorável a favor dos crentes. Eles vão para a rua, perseguem e prendem. Eles vão para a casa adorar, escutam um louvor um pouco mais alto, uma adoração, glória a Deus. Eles vêm e levam preso. Os apóstolos estão pregando a palavra, eles estão matando. Mataram até o nosso irmão Estevão, porque estava dando testemunho da fé. Parece estar tudo derrotado, aí Lucas vai escrever, mas na verdade, a igreja tinha paz. Irmão, quando eu li esse versículo, eu entendi que eu preciso ser crente a cada dia, porque eu entendi que não é dificuldade que tira a paz do crente. Não é problema que tira a paz do crente. Não é tribulação, porque o contexto da igreja, no momento dessa escrita, era essa. Tudo para dar errado, mas Lucas escreve que a igreja tinha paz. E não só tinha paz, mas crescia. Eu disse que eu preciso ser cada vez mais crente, porque quando vem uma dificuldade, em vez de eu ter paz, eu me abato e fico diminuindo. Mas na verdade não era para ser assim. Mas a igreja compreendeu claramente aquilo que o apóstolo Paulo vai escrever lá na frente. Quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. A igreja entendeu que aquilo ali não era o diabo tendo uma vitória sobre o seu povo, mas era uma oportunidade da igreja aprender que em meio às lutas, à tribulação e à dificuldade, Deus nos faz deitar em paz e nos faz crescer, aleluia, na nossa fé espiritual. O contexto ali era de totalmente abandono, mas a Bíblia diz que eles tinham paz, cresciam e eles eram edificados. E o Espírito Santo os confortava. Eu não estou aqui fazendo apologia
ao sofrimento, mas se você entendesse aquilo que o apóstolo Pedro falou, que quando você está passando por lutas, perseguições, aleluia, afronta por nome de Jesus, quando você está passando por algum sofrimento, é aí que o Espírito Santo de Deus vem sobre você e repousa. Se você entendesse, aleluia, que Deus não abandona o seu povo, quando parece que tudo está errado, muito pelo contrário, é quando parece que tudo está errado, é que Deus está trabalhando para quê? Para em meio à crise, Ele nos dá um crescimento. A igreja passou por fases dessa maneira, dessa forma, em diversos tempos da Bíblia. A Bíblia diz que teve um rei ousado, está lá em Daniel, capítulo 3, chamado Nabucodonosor. Ele queria tomar uma glória que não era dele. Deus tinha dado entre os homens, mas depois ele teria que glorificar Jesus. Ele constrói uma estátua, todo mundo conhece a passagem, e escreve um decreto dizendo que todos, seja ele de qualquer tribo, língua, nação, raça, cor, crença, credo, gordo ou magro, alto ou baixo, teria que se prostrar e adorar a estátua de ouro que o rei havia feito. Irmãos, e a Bíblia não me mostra que só havia 3 crentes naquela época, pelo menos 4 mostra. Eu não vou entrar nessa questão. Mas a Bíblia não diz que só tinha 3 crentes naquela época, porque Babilônia leva os cativos de Israel para lá, e levam os jovens. Os 4 se destacaram, mas levaram outros jovens, com certeza levaram mulheres. Mas diz a palavra que quando o rei dá o decreto, ele diz: olhe, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do símpano, do saltério, de qualquer instrumento, vocês vão ter que se prostrar e adorar a estátua que o rei fez. De sorte que a pena para quem não fizesse aquilo era a morte. Mas quem estava no meio da Babilônia? A igreja representada por 3 homens. A igreja estava ali representada, e Deus ia provar, aleluia, que não é luta, nem Satanás que pode abater a sua fé. Se você confia nele, você não tem nem por importante a sua vida, porque você sabe, se Deus livrar, ele é Deus, e se ele não livrar, ele continua sendo Deus. Aleluia! E quando o rei toca, ou manda que toca os instrumentos, diz a palavra que os 3 crentes estavam lá para mostrar que Deus não renega aqueles que confiam nele. Escute, eu não sei se você entrou aqui passando alguma luta, alguma perseguição. Olha para essa oportunidade e começa a enxergar, aleluia, que Deus te trouxe até aqui para te mostrar que na sua fraqueza ele te faz forte. E diz a palavra que quando o rei toca, os 3 crentes não se prostam, porque sabia que Deus iria fazer alguma coisa. E Lucas está dizendo, mesmo em meio à dificuldade, à perseguição, aquilo tudo que ele estava passando, a igreja tinha paz. A igreja conseguia descansar. A igreja não era atribulada. A igreja não perdeu o sono. A igreja não deixou de confiar no Senhor. Nós não estamos vivendo momentos de perseguições na igreja, mas estamos vivendo dias de pandemia. Ainda estamos vivendo dias de pandemias e dificuldades. Mas Deus continua guardando o seu povo.
Estamos vivendo dias onde pessoas realmente estão morrendo, mas Deus continua guardando a sua igreja. Então eu quero te falar algo nessa noite. Tenha paz, consiga, aleluia, ter paz, porque Deus continua guardando essa igreja. Um tempo onde eles não podiam sequer, irmãos, declarar a fé, porque se declarasse, seriam presos para ser lançado no Coliseu como espetáculo para romanos. Mas isso não impediu, porque em meio àquela crise, a Bíblia diz que a igreja ia crescendo. É por isso que eu disse aqui outro dia, você não tem um direito de dizer que Deus não vai te ajudar, você não tem um direito de desistir, você não tem um direito de parar em pensar, você não tem esse direito, porque Deus, nas maiores catástrofes, nos mostra lições. Deus é justamente glorificado. A Bíblia diz que Lázaro está há 4 dias mortos, para comprovar, segundo a tradição judaica, que não tinha mais jeito para ele, mas é justamente aonde não tem jeito para o homem é que Deus entra. É justamente aonde não consegue mais, aonde vem o diagnóstico do médico, aonde as pessoas falam que não tem mais condições, é justamente aí que Deus entra. É justamente aí que Deus opera. É justamente aí que Deus realiza o milagre. É justamente aí que Deus entra, irmãos, para exaltar o seu nome nas nossas vidas. Eles tinham paz. Não era notícia de que estavam matando o crente que impediam deles adorarem. Porque mesmo um crente morrendo, hoje surgia 4 amanhã. Mesmo um crente morrendo hoje, não tinha crente que saía do culto dizendo, mas espera aí que Deus abandonou o seu povo. Não, mesmo um crente morrendo, saía um crente da igreja, ou melhor, das reuniões dizendo, o Senhor é bom, aleluia, o Senhor é maravilhoso. Mas crente que é isso, o irmão morreu, não importa, aleluia, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Não era a dificuldade que impedia aquele povo crescer, não era a perseguição que impedia a igreja crescer, não era a tribulação que impedia nada. Não foi a ameaça de que eles seriam lançados na cova, ou melhor, na fornalha de fogo ardente, que impediu daqueles homens glorificar. Assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego tiveram 7 vezes a fornalha esquentada, porque é assim, quando você tem um problema, como foi dito nessa noite, parece que a coisa piora. E eu quero te dar uma notícia, tem hora que Deus deixa aí até o último ponto. Porque o testemunho fica maior. Se livram aqueles 3 homens da fornalha, seria mais uma coincidência, um acaso. Se livram aqueles 3 homens do fogo, que não tinha sido aquecido 7 vezes mais, seria uma roupa à prova de fogo. Eles tinham feito um truque, mas Deus permitiu que aquecesse 7 vezes mais, justamente para que não houvesse dúvida. Deus permitiu que aquecesse 7 vezes mais, para que eles não viessem questionar o poder de Deus. Então escuta aqui, pelo amor de Deus, não perde a tua paz não. Se você está vendo que a vaca está indo para o brejo, não se desespera não, dorme, descansa em paz, porque Deus está permitindo que chegue até lá, para que não haja dúvida, para que o médico chegue e fique confuso, dizendo, eu não sei o que aconteceu, porque eu não tenho cura para essa doença, mas a tua filha está curada. O médico ficar confuso e saber que Deus continua operando nos dias de hoje. A Bíblia diz que eles tinham tudo isso e que era
E no conforto do Espírito Santo crescia também em número. Nós, por causa da nossa murmuração, estamos perdendo algo muito bom. Conforto do Espírito Santo. Toda vez que a igreja, irmãos, a igreja não está precisando de um candidato a prefeito aqui não. Eu não estou falando mal de eleição porque nós precisamos eleger pessoas boas para estar lá. Mas a igreja não está precisando de um representante nosso lá dentro da Câmara de Vereadores, não. A igreja não está precisando de um deputado federal, não. A igreja não está precisando de um senador. A igreja não está precisando de um presidente que seja crente da Igreja Batista Missionária Caminhão Santo. A igreja está precisando calar a boca e deixar o Espírito Santo nos confortar. A igreja está precisando ouvir a voz do Espírito Santo falar conosco quando estamos desesperados, dizendo: meu filho, não tenha porque eu sou contigo. A igreja está precisando ser envolvida no abraço de Deus e escutar a voz dizendo: eu estou no comando. A igreja não está precisando, irmão, fazer barulho para que nos ouça. A igreja está precisando orar e confiar, porque aqui há um Deus que pode virar situações, pode transformar quadro, pode fazer o impossível. E Ele está aqui nessa noite para realizar isso em nosso meio. A igreja está precisando ser confortado pelo Espírito Santo. E quando isso acontecer, irmãos, quem é que vai congregar na igreja onde ele tem o risco de morrer amanhã? Seria? Não estão perseguindo os crentes daquela igreja, estão matando tudo. Quem é, irmão, que vai congregar na igreja que corre-se o risco de ser lançado aos leões para morrerem? Quem é que vai congregar na igreja que corre o risco de perder a vida? Mas a Bíblia diz que no meio desse quadro a igreja crescia, porque eram confortadas pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo estava naquela igreja falando, confortando, alegrando e animando. Não é para você vir para o culto ou sair do culto, aleluia, da mesma maneira que você entrou. Não, é para você sair daqui confortado pelo Espírito Santo, tendo a certeza aqui no seu coração que está tudo realmente difícil, está tudo apresentando um quadro contrário, mas que Deus vai fazer alguma coisa, que Deus vai mudar os projetos, que Deus vai transformar a maldição em bênção, que Deus vai dar uma reviravolta, isso vai mudar. Para quê? Para que a igreja também venha crescer em número. A maneira de você evangelizar aqui não é falar Jesus te ama, é mostrar para o mundo que você tem um dono e que o teu dono tem que cuidar da tua vida. A maneira de você falar de Jesus aqui não é dizendo que ele vai para o inferno, mas que você tem um Deus que não te abandona. Um Deus que ainda que eles pensem que não está trabalhando, mas está guardando os teus filhos. Um Deus que, ainda que pareça que você está derrotado ou derrotada, Ele está trabalhando em nosso favor para nos dar nossa vitória. Como eu disse, o contexto não era bom, o quadro aqui não era bom. Mas Lucas escreve que a igreja tinha paz. Tinha paz. Simplesmente tinha paz. O povo sabendo que ia morrer, ou podia morrer, o povo sabendo que podia perder a vida, mas tinham paz. Nada eles impediam de chegar num culto e sentir a presença de Deus.
Não era problema martelando na hora da igreja. Oh, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Não. Eles cultuavam, adoravam e sabia que o Espírito Santo iria confortá-lo. Eles não ficavam na hora do culto, irmãos, pensando o que é que vai ser do meu marido, da minha esposa, o que é que vai ser dos meus filhos. Ah, não deixei nada o que comer em casa. Não, eles chegavam no culto e nem sabia, e nem pensava nisso, porque eles sabiam que Deus iria guardá-los. Eles não ficavam imaginando como é que ia ser o futuro deles. Não, eles iam para o culto e adoravam porque sabia que o Espírito Santo ia confortá-lo e que eles iam sair naquele lugar cheios de fé, cheios da presença, que o mundo ia enxergar isso neles. E eu quero te dar uma boa notícia. Tem alguém esperando você chegar hoje diferente em casa, com um sorriso no rosto. Está esperando você chegar em casa hoje, não mais atribulada, não mais atribulado, enchendo os pacovares do teu marido ou tua esposa, vai chegar em casa hoje dizendo: olha, Jesus falou comigo, ele tocou em mim lá no culto, eu estou diferente. Olha, homem, vai dar certo, você vai achar emprego, vai trabalhar. Olha, mulher, vai dar certo. Olha, filho, vai dar certo. Vocês, amiga, vão ser libertos das drogas. A igreja está esperando, as pessoas estão esperando para ver a manifestação de Deus na tua vida. Você chega hoje na tua rua com um sorriso no rosto, dizendo: vai dar tudo certo. As pessoas estão te esperando você sair daqui com um rosto diferente, com um olhar diferente. E eu não tiro aqui, e eu não quero minimizar aqui o teu sofrimento, porque talvez você diga: pastor, estou num sofrimento terrível. A igreja também estava. Mas diz a Bíblia que ela tinha paz. E quando se tem paz, Deus muda o quadro. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Aos amados da internet, que Deus abençoe grandemente a sua vida. E que a mão de Deus esteja sobre a sua família. Nós estamos orando por cada um que estão também na internet. E até o próximo culto em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus.